As luzes de cada novo sábado são um convite à presença do Deus do Universo. No Shabat do ritual judaico, as luzes são acesas pela mulher, que desta forma representa a ação de boas-vindas do Eterno em seu lar. Para este cerimonial, convidamos a nossa líder, Sara Lima, que representará todas as mulheres aqui presentes. Através desse ato, o Deus do Universo estará sendo convidado para este presente sábado. O pastor Maurício, esposo da nossa líder, Sara Lima, fará a oração em seguida. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitz votav vetzuvanu, lehadelik ner shel Shabbat. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificastes com os teus mandamentos e nos ordenastes acender a luz do Shabá. Onde havia um amor, hoje o mundo está em todo lugar. Essa é nossa história. As pessoas agitadas estão, incerteza reina em seu coração, pois a nova era não estrará paz e segurança. Quando o mundo clama pelo meu Deus, eu nasci na igreja e desde criança ouvi que a mensagem ao mundo eu deveria levar. Em um tempo assim, como será a igreja? Percebeu quão grande é sua missão? Nesse mundo que caminha veloz para o fim, os sinais já nos mostram. Como vou calar-me? Diga ao mundo que a batalha acabou, foi vencida pelo nosso Senhor. Deixe a luz brilhar em todo lugar, seja um instrumento. Verdade quer você proclamar, ou deixar que alguém venha lhe culpar por aquilo que você não falou. Então não perca tempo. Em um tempo assim, como posso calar-me quando o mundo clama pelo meu Deus? Eu nasci na igreja mensagem ao mundo eu deveria levar. Em um tempo assim, será que a igreja percebeu quão grande é sua missão? Nesse mundo que caminha veloz para o mundo, os sinais já nos mostram. Como vou calar-me? Como vou levar as almas a se perder? Morrem em silêncio, sem saber que a salvação está em Deus. Em um tempo assim, como posso
Esse mundo que caminha veloz para um mundo finais já nos mostram como vou calar-me. Minha luz não se apagará. Como vou calar-me? Minha luz não se apagará. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A palavra de Deus nos ensina uma mensagem de amor que vem de um Deus de amor, de um Deus bondoso e misericordioso. Tudo era perfeito. Deus era um ser feliz e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. Mas, não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida com Ele. Os primeiros seres que Deus criou foram os anjos. E de acordo com Apocalipse capítulo 5, versículo 10, Deus criou milhões e milhões de anjos. Cada anjo tem uma função específica. Todos eles exercem um ministério incrível. E um dia, em que Deus reuniu todos os anjos para uma conversa especial, para revelar seus planos de criação, ali estava um anjo, que era o líder, como se fosse o representante dos anjos, Lúcifer. E quando Deus comunica a todos que Jesus seria o criador do homem e mantenedor da vida aqui na terra, naquele momento, inexplicavelmente, misteriosamente, brotou no coração daquele anjo um sentimento negativo, uma visão contrária, um pensamento contrário ao de Deus. Estava brotando, estava surgindo um negócio que nós chamamos e conhecemos como pecado. Aquele que era anjo de luz torna-se agora anjo das trevas. Depois de um longo período de diálogo e de tentativa em recuperá-lo, depois de várias oportunidades dadas a ele por Deus, não teve jeito. Deus precisou colocar um ponto final nessa história e o expulsou do céu. Mas quando isso ocorreu, ele havia contaminado uma boa parte dos anjos. E a Bíblia diz em Apocalipse 12 que 1/3 dos anjos foram expulsos com Lúcifer. Aqui na terra, Deus havia criado o primeiro casal, Adão e Eva. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2, Deus tinha um plano
lindo para o primeiro casal e para todos os outros que nascessem a partir dali. A comunicação entre Deus e o homem era perfeita. Deus falava com o casal face a face. Todos os dias o casal encontrava-se com Deus no jardim do Éden. Um dia Deus chama o casal e diz assim: está vendo aquela árvore ali? Aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de todos os frutos desse jardim, de todas as árvores que aqui estão, mas do fruto daquela árvore que está ali, vocês não podem, não devem comer, porque se comerem, morrerão. É que naquela árvore ali tem um ser que se rebelou lá no céu e foi expulso do céu. E ele está ali, próximo ali. Se vocês se aproximarem, ele poderá enganar vocês. Deus explicou tudo ao primeiro casal. Ocorre que um dia o casal se afastou de Deus, e quando a Eva percebeu, já estava diante da árvore e já estava em diálogo aberto com uma cobra, uma serpente, que a princípio nada tinha a ver com Lúcifer, mas depois se entendeu claramente que aquela cobra que falava com Eva era na verdade um médium, um intermediário entre aquele anjo mau que se rebelou no céu e a Eva. Depois de um diálogo entre o homem e o anjo mau, o que não deveria acontecer, aconteceu. Eva desobedeceu a Deus e comeu o fruto proibido. Depois levou para o Adão e ele também comeu. Assim, a mesma estratégia usada por Lúcifer lá no céu para enganar um terço dos anjos, ele a aplicou aqui na terra para que Adão e Eva caíssem no mesmo erro e caíram. Aquela comunicação que era face a face entre Deus e o homem foi interrompida bruscamente. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 8, que Deus não podia mais, ou não poderia mais, falar face a face com o homem. O pecado criou uma barreira, um muro de separação, um bloqueio entre Deus e o homem. Isaías, o profeta, ele menciona no capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz ou torna-se uma barreira, um bloqueio entre Deus e o homem. E ainda falando em Gênesis 3, o homem que falava com Deus face a face, agora, depois do pecado, somente escutava, somente ouvia a voz de Deus, mas não poderia mais vê-lo face a face. O pecado foi afastando o homem de Deus. O tempo passou e chegamos a alguns milhares de anos depois, e a Bíblia chega a dizer que o pecado tornou-se tão terrível na vida do homem, que o homem nem sequer poderia mais ouvir a voz de Deus. Então, antes do pecado era face a face, depois do pecado somente ouvia a voz de Deus, e muitos anos depois nem sequer ouvia mais a voz de Deus. Então Deus aparece a Moisés, e o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, que eu li no início dessa mensagem, a Bíblia é clara ao dizer o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Em outras palavras, Deus manda fazer um santuário. Deus pede a Moisés que faça um santuário, porque Deus não quer e jamais vai desejar viver longe do homem, longe dos seus filhos, longe das suas criaturas. O santuário que Deus pediu a Moisés que construísse foi justamente uma estratégia, uma ideia logicamente na mente de Deus, para ensinar ao homem algumas lições preciosíssimas. Uma dessas lições, Deus queria mostrar ao homem o quão terrível é o pecado, mas que existe graça e misericórdia para o homem. Deus estava querendo ensinar ao homem o plano da salvação,
A mensagem do santuário, resumidamente, é essa: é o plano da salvação. Deus tinha um plano, Deus tem um plano. Ocorre que antes de Jesus morrer na cruz, Deus dava a mensagem da cruz através do santuário. Por isso Deus diz a Moisés: me faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. O pecado criou uma separação entre Deus e o homem, mas o santuário possibilitou essa junção. O homem poderia voltar a ter uma comunhão íntima com Deus. E essa mensagem estava no santuário. O santuário foi todo trabalhado, todo preparado, segundo a visão que Deus deu a Moisés, de acordo com Êxodo 25, versículo 9, de acordo com Hebreus capítulo 8, verso 5, e de acordo com Apocalipse 11, verso 19. Deus deu visão a Moisés e disse: Moisés, meu servo, faça um santuário exatamente assim como você está vendo no monte, nessa visão. Mais tarde, Deus daria visões a outras pessoas. Assim Moisés fez o santuário. O santuário tem 2 compartimentos. O primeiro chama lugar santo, o segundo santíssimo, ou santo dos santos. Mas antes do lugar santo havia um pátio, e nesse pátio 2 objetos. No lugar santo, 3, e no santíssimo, a arca da aliança. Todos os detalhes, todas as mobílias, os tamanhos, as cores, todos os detalhes do santuário trazia para o homem uma mensagem. Trazia para a humanidade um recado divino, um recado do céu. E assim Moisés fez o santuário. O santuário deveria existir e funcionar com todo o seu ritual e toda a sua mensagem da salvação, até que Jesus Cristo viesse. Quando Jesus Cristo então viesse a esse mundo para pagar o preço do pecado, todo aquele santuário se cumpriria em Jesus Cristo. Mas hoje, na abertura dessa programação especial, eu quero dizer a você que o santuário terrestre já alcançou o seu cumprimento em Jesus Cristo. Porém, existem ainda na terra 3 santuários, além do santuário feito por Moisés. Existem 3 outros santuários mencionados na Bíblia. O primeiro santuário desses 3, de acordo com Paulo, escrevendo aos Coríntios, é o nosso corpo. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, Paulo diz assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, o qual habita em vós. A Bíblia afirma que o nosso corpo é o santuário de Deus, o santuário do Espírito de Deus. Esse é o primeiro santuário dos 3 que eu quero mencionar. O segundo santuário está no Salmo 127, quando o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que a edificam. A Bíblia apresenta a nossa casa como um lugar onde Deus habita ou quer habitar. A Bíblia apresenta a nossa casa como um santuário também, ou seja, santuário significa lugar onde Deus habita. Deus quer habitar em nosso corpo e também em nossa casa, em nosso lar. E terceiro, o Salmo 84 e outros textos mais da Bíblia afirmam que a igreja, o templo, onde nós nos congregamos para adorar a Deus, é também chamado de templo, de santuário, lugar onde Deus habita. Podemos então tirar da Bíblia essas 3 lições. Primeiro santuário, o meu corpo. Segundo santuário, a minha casa. Terceiro santuário, a minha igreja. A lição do santuário feito por Moisés não é apenas uma, as lições são várias, são muito amplas, mas nessa noite queremos tirar essas 3 lições desses 3 santuários em nossa vida. Queridas mulheres, queridos homens,
Quando a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus, significa dizer que Deus está preocupado com a nossa vida física, Deus está preocupado com a nossa vida mental e também espiritual. Deus está preocupado com a nossa alimentação, com aquilo que a gente veste, com aquilo que a gente bebe. Deus está preocupado inclusive com aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que forma o seu caráter, aquilo que está o tempo todo em seus pensamentos. Se o seu corpo e o meu corpo é santuário do Espírito Santo, como diz Paulo, deveríamos então cuidar um pouco mais do nosso corpo. Deveríamos levar mais a sério o cuidado com o corpo. A Bíblia nos desafia a tentarmos para os 8 remédios naturais preventivos de saúde, como sendo fundamentais para termos um corpo saudável, uma mente sã e um corpo são. Deus fala conosco através do cérebro. Deus se comunica conosco através dos nossos pensamentos, do nosso cérebro. Então, se temos boa saúde física, teremos boa saúde mental. O Espírito de Deus vai falar, você vai entender, e isso fará uma diferença no seu coração e na sua vida. Ocorre que quando as pessoas não se preocupam com a sua alimentação e não se preocupam com a vida espiritual e simplesmente vão deixando a vida levar, a mente fica bloqueada, os pensamentos estão anuviados e há uma dificuldade muito grande para se entender a voz de Deus, para se entender o que Deus está dizendo. Recorda que nessa mensagem eu disse que antes do pecado a comunicação entre Deus e o homem era face a face. Por quê? Porque era tudo perfeito. A mente era perfeita, o corpo era perfeito, o coração era perfeito, o ser humano era perfeito. Então Deus falava e o homem entendia, era face a face. Não havia bloqueios, não havia dificuldades, não havia barreiras. Mas assim que Adão e Eva pecaram, surgiu a barreira. Então o homem não via mais a Deus, mas ouvia a sua voz. Pelo menos ouvia, né? Mas depois de muitos anos, a Bíblia afirma, e a gente é testemunha disso, de que o homem, o ser humano, não ouve mais a voz de Deus, infelizmente. As pessoas estão trocando o que é voz de Deus e o que é voz de Satanás. Ou seja, como nós vimos no vídeo, o grande conflito que começou no céu, hoje está aqui na terra. A terra é o palco do grande conflito. Em outras palavras, existem muitas vozes no mundo, existem muitas artimanhas do inimigo nesse mundo para que as pessoas não escutem a voz de Deus. Mas aqui, nesse final de semana, nessa noite especialmente, Deus deseja que você entenda de uma vez por todas que o seu corpo e o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Deus quer habitar em você, Deus quer morar dentro do seu coração. Deus quer que você se abra para Ele. Deus deseja fazer um milagre na sua vida aqui. Deus deseja habitar em você aqui. E Deus deseja que você saia desse lugar diferente, que você saia daqui entendendo sim toda a mensagem do santuário terrestre feito por Moisés, é claro, e do santuário celestial também. Deus quer, mas Deus quer muito mais do que entender a mensagem do santuário, é vivê-la. É vivê-la na prática, é vivê-la no dia a dia. E viver a mensagem do santuário é, em primeiro lugar, entendendo que Deus quer habitar em mim, em você. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Uma vez eu conversava com uma pessoa, e a pessoa diz assim: pastor, eu não entendo essas coisas aqui. Porque está escrito isso na Bíblia, está escrito aquilo. Eu não entendo, essas coisas não entram na minha cabeça. E às vezes a gente quer um texto bíblico claramente dizendo: não faça isso, coma aquilo, não vá trabalhar hoje, vá trabalhar amanhã, namore com esse, case com aquele. A gente gostaria de ter tudo isso muito claramente assim na Bíblia, explicitamente. Olha, vá aqui, vira à direita, agora vira à esquerda, vai em frente, para um pouquinho, olha para a direita, está vendo aquele cara? É com aquele que você vai casar. As pessoas gostariam que tudo fosse assim claramente na Bíblia. Não é. Não é, mas Deus fala conosco muito mais claramente do que a gente imagina. O problema é que Deus fala, e nem todo mundo entende. Nem todo mundo consegue ouvir a voz de Deus por causa do pecado. Deus fala o tempo todo. Nessa noite Deus está falando conosco, comigo e com você. Deus está falando o tempo todo e muitas vezes a gente não consegue entender. Lembre-se, o seu corpo, o meu corpo, é o santuário de Deus. Mas não basta ter o corpo como o santuário de Deus. É preciso que a gente leve essa influência e essa mensagem para dentro de casa.
dentro do nosso lar. Há um texto em Apocalipse que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha a expressão, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Claro, está falando da nossa vida, obviamente da nossa vida, mas também em nossa casa. Algumas pessoas convidam Jesus para entrar em casa, abre a porta e fala: Jesus, entra, mas por favor fique só aqui na entrada, não vá ao meu quarto, não entre na cozinha, não vá à sala, não entre no meu banheiro e também não mexa no meu computador, não entre nos meus sites de relacionamentos. O senhor entra na minha casa, mas fica só aí na porta, em pé, nem senta, fica em pé por aí. Quando eu precisar, eu clamo. Quando eu não precisar, eu fico quieto, o senhor fica aí. Deus quer entrar em nosso coração e em nossa casa. Precisamos levar essa mensagem para dentro de casa, influenciando o marido, a esposa, os filhos, levando luz para dentro de casa. A mensagem do santuário tem que ser transportada para a nossa casa. E em nossa casa, ao invés de termos um altar para outras coisas, como televisão, etc., nós temos que ter um altar para Deus em casa. Um altar para Deus. A nossa casa, para ser um santuário, precisa ser não apenas uma casa, não apenas uma família, mas nós precisamos ter um lar. Uma família, muito mais do que uma família, muito mais que uma casa, um lar cristão. E a palavra lar é composta de 3 letrinhas: o L, o A e o R. O L significa leis e louvores. Toda família cristã tem que ter leis, as leis de Deus e os limites da casa. E tem que ter louvor, culto em casa. O A é de amor. Tem que haver amor em casa, amor entre o cônjuge, entre marido e mulher, amor entre os filhos, amor mesmo. E regar esse amor, alimentar esse amor, fortificar e fortalecer esse amor. E além do amor, a amizade. A família precisa ter uma grande amizade. O seu marido deve ser o seu melhor amigo, a sua mulher deve ser a sua melhor amiga, a sua família devem ser os seus melhores amigos. E um lar cristão tem que ter alegria. A família precisa ter esse toque do fruto do Espírito, que é a alegria, a felicidade, a satisfação, a realização. Tudo está ligado à alegria e à felicidade. E o R é de religião e também de relacionamento e ainda de renúncia. Quando falamos em religião, lembramos de uma palavra que vem dessa palavra no latim, religare, que é uma religação do homem com Deus. É quando o homem se volta para Deus. Essa é a mensagem do santuário. Voltar-se para Deus. Religião, todo mundo precisa da religião, ou seja, voltar-se para Deus. E também de relacionamentos, o relacionamento entre a família, o relacionamento horizontal e o relacionamento vertical, formando uma cruz. O horizontal entre os membros da família e o vertical entre o homem e Deus. E finalmente a renúncia. Quantas vezes temos que renunciar? Temos que dar um passo para trás ou 2 para trás, para depois darmos 3, 4, 5, 10, 1000 para frente. Renúncia faz parte de um lar cristão. Assim, a sua casa e a sua família vai ser um ambiente bíblico, como diz a própria palavra de Deus, onde Deus quer morar, Deus quer habitar. E finalmente a igreja. Imagine uma igreja composta de famílias, de pessoas que têm Deus na vida, que tem o corpo como um santuário, e uma igreja formada por famílias onde os lares são cristãos. Você pode imaginar que tipo de igreja teremos? Que tipo de igreja teríamos? Obviamente, a igreja dos sonhos. A igreja primitiva de Atos capítulo 2. A igreja viva, a igreja coluna e baluarte da verdade, como diz Paulo a Timóteo. São esses 3 destaques para você pensar um pouco. Deus disse a Moisés: me faça um santuário e habitarei no meio deles. É isso. Deus quer habitar no meio de cada um, mas Ele quer mais.
Ele quer habitar em nós, em você e em mim. Quando Deus habita em nós, quando Deus habita entre nós, o medo vai embora, a insegurança vai embora, o pecado não tem poder, não tem. Por isso, nessa noite, Deus diz assim: levanta Israel. Israel, nós podemos falar do Israel como nação e do Israel espiritual. Deus está falando para nós todos que é momento da gente se levantar e assumir esse compromisso diante de Deus. É hora da gente se levantar e dizer: Deus, eu quero ser um santuário, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser um instrumento de comunhão para outras pessoas. E finalmente, eu quero contar uma história para você. Um garoto estava no aeroporto para uma viagem. E uma senhora estava também no aeroporto para a mesma viagem. O garoto pequeno, mais ou menos uns 10 anos, e aquela mulher já madura e experiente. O garoto estava tranquilo, havia um crachá no seu pescoço, e ele brincava com algum aparelho eletrônico, e a mulher estava tensa, sua mão suava, e ela balançava as pernas ali, ansiosa, estava com medo de voar, tinha medo de avião. E viajava porque não tinha outro jeito, tinha que viajar de avião. Mas ela tinha muito medo do avião. Aí, finalmente, eles entraram na aeronave. E, curiosamente, ela sentou ao lado daquele garoto. E o garoto sentou, pegou uma revista e começou a desenhar e ver a revista. E aquela mulher ao lado estava aflita, angustiada. E ela perguntou para o garoto: ô menino, quantos anos você tem? Ele falou: tenho 10. E ela falou: você vai viajar sozinho? Sim, sozinho. E ela falou: e você não tem medo? Você não tem medo de viajar sozinho? Ele disse: não tenho medo não. Ela disse: é porque eu morro de medo, disse ela. Eu morro de medo. Aí o garoto disse: não, para mim não há problema nenhum. Ela falou: mas eu não entendo. Por que você não tem medo? Ele falou assim: porque o piloto é meu pai. Então eu não tenho medo. A mensagem do santuário é a mensagem de salvação, de um Pai celestial, de um Deus que está no comando. A mensagem do santuário tem também a ver com o cajado que está no lugar santíssimo, na arca da aliança, a vara que floresceu, a vara de Arão que floresceu. E a mensagem é muito clara: Deus está no comando, Deus dirige a igreja, Deus dirige a nação, Deus dirige o mundo. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Deus está no comando das nossas vidas. Deus quer comandar sua vida. Não tenha medo. Vá em paz. Fique tranquila. Segura nas mãos de Deus e vá em frente. Tão somente lembre-se das 3 aplicações do santuário: o corpo, a casa e a igreja. Você quer essas bênçãos para a sua vida? Você quer aplicar em sua vida essas 3 mensagens do santuário? Você quer receber a bênção desse Deus que comanda tudo, que está no comando de tudo, que dirige todas as coisas? Se você quer, levante a sua mão. Então, vamos ouvir essa música. É um chamado de Deus.
É um convite de Deus para você e para mim. Conheço a tua história, já ouvi o teu clamor, conheço o teu passado, sarei a tua dor. Tu lembras que um dia no deserto te guiei, tu não és mais cativo, eu te libertei. Tu andas tão distante, envolvido em teu labor. Tu já esqueceste que eu sou teu provedor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel. Tu não és mais cativo, levanta.